Mateus capítulo 5, 38 a 42 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vamos orar, gente? Vamos orar para esse negócio descer mais redondo? Vamos orar? Então vamos orar. Pai querido, eis a tua palavra. Nós sabemos que a sua intenção é a melhor possível com relação a nós. Então pedimos que o teu Espírito Santo revele para nós a tua palavra, que a gente entenda o teu objetivo, entenda o que o Senhor quer para nós, que a gente possa perceber o que esse texto quer fazer conosco, em nome de Jesus, amém. Nós falamos na semana passada que Jesus é uma pessoa sagaz. Jesus é o tipo do cara que sabe como as coisas devem ser, que geralmente a gente não olha para Jesus como uma pessoa inteligente. A gente olha para ele como uma pessoa santa, mas ele é a pessoa mais inteligente que já passou por aqui. O problema é que quando a gente vai para uma crise, a gente não quer conselho de uma pessoa santa, a gente quer conselho de uma pessoa safa, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa sagaz. Então você precisa começar a focalizar melhor quem Jesus é para você. Porque Jesus é uma pessoa sagaz. Jesus, quando fala alguma coisa, ele tem autoridade sobre aquilo. E o que ele está falando está certo. Então, se ele está falando um negócio desse, ele tem razão. Aí que complica, porque esse é um dos textos que eu acredito que quando você ouve esse texto, dá uma angústia na alma. Na minha, pelo menos, dá. Dá um frio profundo na espinha. E em ouvir isso e perceber, Jesus está me desafiando a ser assim? Eu tenho certeza que você já imaginou 1 ou 2 situações aí que te comprometeram, que você falou assim, não dá, Jesus. Não rola. Quer dizer que se alguém me processar, eu dou a mais. Se alguém me forçar a caminhar 1 milha, eu caminho outra. Se alguém me bater na cara, eu dou a outra cara. É isso mesmo. Às vezes, quando a gente percebe esse texto, a gente parece assim, mas Jesus está ensinando a gente a ser capacho? Porque parece, não parece? Ou é só a minha impressão? Desce redondo isso aqui para você? É tranquilo para você? Você lida de boa com isso? Esse texto ele é muito profundo. Eu quero tentar explicar para você o que Jesus pretendia com esse texto e o que ele tem a ver com nossos relacionamentos, ok? Então, a primeira coisa que você vê nesse texto, no primeiro versículo, vocês ouviram o que foi dito. O que diz aí? Olho por olho e dente por dente. Essa regra ficou conhecida como lei de Talião. A lei de Talião, que é a lei da reciprocidade. Ou seja, se alguém comete algo comigo, eu tenho o direito de cometer algo na mesma proporção com a outra pessoa. E isso é bíblico. Está lá em Deuteronômio. Está lá em Números. Está lá em Levítico. Aí você pergunta para mim, por que Deus, que é todo amor, vai falar para a gente fazer um negócio desse, arrancar o olho dos outros, tirar o dente? Presta bem atenção, quando Deus falou essa regra para o povo, essa regra foi dada num momento onde o povo estava saindo do Egito e vivendo no deserto, saindo de uma sociedade escrava, porque eles eram escravos no Egito, e vindo para o deserto, para formar uma nova civilização a qual seria um espelho para as nações. As nações iriam olhar para o povo de Deus e falar assim, quem deu essas regras maravilhosas? Quem instruiu esse povo? Como esse povo vive tão bem? E aí o povo diria, essas regras, essa nossa vida vem do nosso Deus.
E aí as nações iriam olhar para Israel e iam falar, nós queremos também ser assim, e se voltariam para Deus. É nesse contexto que essa regra é dada. Aí você pensa assim, mas nesse contexto que regra mais absurda? Não, não é absurda, porque ela não visa regular a punição. Ela visa regular que você que é mais forte, não desconte 2 vezes mais no fraco. Percebe a diferença? Quando você olha olho por olho, dente por dente. Se me quebrar um dedo, eu quebro um dedo. Agora, se eu, por exemplo, você quebra um dedo de um lutador de MMA, ele só poderia te quebrar o dedo. Ele não poderia te dar um rabo de arraia, te dar uma chave de braço, botar você para dormir com um matalhão. Ele só podia quebrar, ele não podia quebrar a tua perna, só o dedo. Se fosse o mindinho, só o mindinho. Então a regra era usada para proporcionalidade. Você, pensa bem, é um povo que sai de uma sociedade escrava, que tudo era corrigido com chibatada. Agora eles têm que se governar. E eles têm que se governar como? Primeira coisa que Deus faz, vamos estabelecer uma regra básica. Vocês querem justiça? Mas tem que ser justiça na mesma proporção. Ok? Então é olho por um olho, um dente por um dente, um braço por um braço, um pé por um pé. Nada a mais. O rico não pode oprimir o pobre. O rico não pode descontar, porque ele tem poder, mais no pobre. Percebem? Que ela não é uma regra tão ruim assim? Numa sociedade caótica que vivia sob escravidão, onde a chibata é que era a regra, então Deus começa a colocar essa regra. Com o passar do tempo, o que isso virou? Isso que você e eu sabemos. Virou um pretexto, uma desculpa para vinganças particulares. Me feriu? Ah, olho por olho, dente por dente. Aqui comigo é assim. Então você volta e retribui. Então, se uma pessoa matasse alguém, automaticamente você poderia vingar a morte do seu filho matando o filho do fulano. E estava tudo certo. As pessoas começaram a usar isso como um pretexto para vinganças particulares. E começou a perverter o princípio. E Deus foi tão sábio que, se você olhar Deuteronômio 19, 21, ele cria o que é chamado de cidades-refúgio. Vamos supor, você está trabalhando com alguém, cortando árvore, e de repente você está lá, pá, com o machado. Quando você vira para trás, a parte de ferro do machado sai, vai girando e cai na cabeça do companheiro que estava cortando árvore com você. E o cara morre. Você não teve a intenção de matar. É um homicídio doloso. Você não tem intenção. Não é culposo. Você não foi com a intenção de matar. Certo? Para esses casos, Deus estabeleceu as cidades-refúgio. Então, se acontecesse isso, o cara corria para uma dessas cidades e lá ele não poderia ser morto, ele não poderia ser julgado, ele ficaria lá um salvo-conduto. Tipo um habeas corpus preventivo. Ele ficaria lá, não poderia ser preso, mas também não podia sair de lá. Se saísse de lá, o bicho pegava. Ele teria que morar lá. Então Deus é muito sábio com esse negócio. Então essa é a regra do olho por olho, dente por dente, como foi estabelecida. O comportamento padrão que encontra e olha para essa regra é o quê? Ora, eu tenho que devolver dano por dano. Eu fui prejudicado, não posso sair na pior. Eu tenho que devolver dano por dano. Na nossa mente, a gente acaba pensando, eu só vou fazer somente o que as imposições legais exigem de mim. Eu só faço o que é necessário. Lembra que o texto fala assim, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. O quê? Já está me obrigando? Eu vou caminhar mais 1? Você está de sacanagem. Não, eu só faço o que a lei manda. E ponto, acabou. E eu só percebo e dou atenção às regras que beneficiem aqueles que de algum modo me dizem respeito. Hoje em dia nós agimos assim. Nós olhamos para a lei e olhamos. Existem advogados que têm uma função específica.
A função deles é como burlar a lei. Eu lembro que na época eu estudava com um rapaz, ele chegou para o nosso professor de direito e falou assim: professor, o senhor me ensina a sonegar imposto? O cara falou assim: que conversa é essa? Não, professor, é que eu estou namorando a menina e o pai dela é empresário e eu queria fazer uma média com ele. E aí queria que o advogado ensinasse as brechas para ele sonegar imposto. Há pessoas que andam com a sua vida em cima do muro e ficam procurando brechas para poder levar vantagem, furando alguma regra. E o máximo que a gente faz é viver de acordo com a regra. A regra fala para ser isso, vai ser isso e ponto final. E eu só faço alguma coisa a mais se for beneficiar alguns dos meus, família, amigos, mais ou menos, mas mais família. Senão, eu não mexo nesse negócio. O que o texto diz? Ele fala: não resistam ao perverso. O que é esse não resistir ao perverso? Primeira coisa que Jesus fala aí no texto é isso. Na sua Bíblia é isso também? Não resistam ao perverso. Antes do negócio de dar o tapa na cara, ele fala: não resistam ao perverso. O que é resistir ao perverso? Resistir é opor-se a alguém envolvendo não apenas uma atitude psicológica, mas também um comportamento correspondente. Em Lucas 21:15 e Atos 6:10, essa palavra resistir, ela aparece como rebater um discurso, se opor a um discurso. Então, resistir-se é colocar-se contra. Jesus está dizendo: não coloque-se contra os outros. É isso que ele está dizendo, certo? No segundo indicativo que ele dá, ele fala: se alguém te ferir uma face, dê a outra. O que ele está dizendo? Ferir a outra face. O verbo grego utilizado aqui significa bater com as costas da mão. Então é você bater assim. Pá! Mas com um anel assim sabe, que você deixa lanhado. Esse gesto tem muito mais a ver com desrespeito do que com agressão. Porque o cara que era de cima para baixo, que ocupava uma posição superior, ele batia assim, nunca bateria assim. Então há estudiosos que dizem que quando Jesus fala: se alguém te bater numa face, usando esse verbo que é bater com as costas da mão, numa ação de superioridade, dê a outra. Quando você dá a outra face, automaticamente, para ele bater com a mesma mão, ele tem que bater com a palma da mão. Percebe? E bater com a palma da mão seria bater no igual. Então alguns estudiosos dizem que você estaria resistindo à agressão de uma forma equilibrada. Mas eu acho que o que fica claro é que Jesus está dizendo o seguinte: se alguém der na tua cara, meu irmão, fica quieto, cara. Fica quieto. Se alguém der numa face, dê a outra. É ruim, né? É normal esse negócio. Caramba. Vamos lá, vamos mais. Se alguém te obrigar a andar mais uma milha, ande mais uma. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande mais uma. O verbo grego utilizado provém de uma palavra que significa recrutar à força. O soldado romano tinha o direito de pegar um cidadão de uma cidade onde o Império Romano governava, pegar ele e pedir ajuda para o trabalho que ele tinha que fazer, obrigar a trabalho forçado. Era o direito do soldado romano. E Jesus está dizendo: se alguém te obrigar a fazer isso, se um soldado romano chegar em você e pegar você e colocar você para fazer alguma coisa, não faça uma só coisa não, faça duas. Não ande uma milha só não, ande duas. Era direito do soldado romano da época. E Jesus está dizendo para aqueles caras, no meio da montanha, os caras que estão cansados de ser oprimidos, Jesus está dizendo: apanhou? Apanhe de novo. O cara te obrigou a andar uma milha, ande mais uma. E por último, ele fala: dê a quem pede. Provavelmente Jesus tinha em mente os pobres da época, porque quando você vai para o livro de Deuteronômio,
ele fala justamente isso, Deuteronômio 15, versículos 7 a 8. Abra na sua Bíblia Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 15, 7 a 8. Jesus provavelmente tinha esses caras na mente. E sabe o que é engraçado Jesus falar? Porque ele fala, dê a quem te pede, e não fuja de quem te pede emprestado. Eu não sei qual é a sua experiência, mas a experiência que eu tenho é de ver pessoas que têm mais facilidade em dar do que em emprestar. Para algumas pessoas, emprestar é o fim do mundo. Porque você empresta e você não sabe como é que vai voltar. A pessoa, não, prefiro dar. Melhor vai, não, prefiro dar. Porque a sensação de receber de volta aquilo, não da maneira que você emprestou, para algumas pessoas é a morte. Tem gente que prefere se desprender do que passar pela experiência do empréstimo. Não sei como é que você é, mas é complicado. É muito difícil. E eu vejo que Jesus sabe do que ele está falando, porque ele está pegando assim, ó, na veia, no nervo ciático. Ele está falando de coisas muito duras. Ele está falando assim, dê. E a você que tem facilidade de dar, não fuja. A expressão é, não fuja. Não mude de calçada. Não desvie do caminho de quem você sabe que vai te pedir emprestado. Você sabe. Tem gente que você sabe que vai te pedir emprestado. E o pior, tem gente que pede emprestado e esquece que pediu emprestado. E não devolve. E aí você fica com o teu coração comichando. Porque você tem vergonha de falar assim, ó, devolve. Mas a pessoa está lá. Passa por você, já está 2 meses com o negócio emprestado. E está lá, e passa por você, tudo bem, como é que você está? E você fala, tudo bem, cadê o meu? E a pessoa esqueceu. A vasilhinha, aquela vasilhinha do conjunto, aquela que tem lacre, que fecha nos 4 cantos, que você fala, não pode, aquela não acho mais, é raridade. Quem me deu já faleceu, tipo, sabe? E a pessoa tá lá com o negócio, aí te entrega. E Jesus está dizendo, para com esse negócio, rapaz. Não foge de quem vai te pedir emprestado. Tinha uma amiga minha que falava, uma amiga não, era uma ex-funcionária que falava assim, dá dinheiro, mas não dá intimidade. E é terrível. E quando a pessoa vai e te pede dinheiro emprestado. Eu conheço cristão que emprestou dinheiro e cobrou juros. E a Bíblia fala, não cobre juros do teu irmão. E aí? Como é que fica? Complicado. Mas mexe, não que a gente não deva emprestar, não deva auxiliar nossos irmãos queridos numa situação que estão precisando. Mas é uma coisa que mexe profundamente com a gente, porque você está emprestando algo que é da sua família, é um bem, você está... E a pessoa, quando se planeja, ela não vou te pagar assim, assim, assado, é de tal jeito, e você no dia, na data especificada, você recebe, beleza. Aí não, vou te pagar no dia 15. Ok. Dia 15, vem um WhatsApp. Fulano, a coisa apertou, vou te pagar no dia 20, pode ser? Não, dia 20, 15 para 20. Beleza. Bate dia 20. Aí não vem o WhatsApp. Não vem nada. Aí você fica fulo da vida, né? Aí você fica sem graça. Como é que você vai... Essas situações constrangedoras envolvem o empréstimo. E Jesus está dizendo o seguinte, não fuja dessas situações constrangedoras. E aí? Como é que você sai dessa, jacaré? É duro demais esse negócio. É complicado. É muito difícil. Mas Jesus é um cara sagaz. Certo? Jesus sabia do que estava falando. Quando Dallas Willard olha esse texto, Dallas Willard era um escritor americano, faleceu, acho que ano retrasado. Quando ele vai falar sobre esse texto, ele fala assim, há 4
colocações feitas por Jesus aqui nesse texto. Primeiro, Jesus está falando para você se tornar vulnerável. Não resista. Segundo, ele está dizendo para você ajudar aqueles que na justiça ganharam contra você. Então, se alguém na justiça ganhar a sua capa, dê também a túnica. O cara já me ganhou na justiça, não tem que dar, mas eu... mais ainda? Terceiro, fazer mais do que foi solicitado. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe mais 1. E quarto, dar algo a pessoas que não temos a mínima obrigação de ajudar. Dê àquele que te pede. Fala que não dói teu coração quando você passa no sinal, vem aquele cara te pedindo um dinheiro que você sabe que ele vai comprar crack. Que você sabe que ele vai tomar uma cachaçinha. Dói no coração ou não dói? Eu escrevi uma pergunta aqui nas minhas anotações. E é literalmente assim: como viver isso, meu Deus? Como que eu vou viver um negócio desse? Muitas pessoas olham para isso e falam assim: cara, não dá para viver o cristianismo nesse negócio. Simplesmente não dá. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas esquecem de verificar aonde esse texto está inserido. Esse texto está inserido no que é chamado de Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não é um conjunto de regras que Jesus está dando. Ele não é um conjunto de mandamentos. Está mais para um conjunto de exemplos do que deve ser feito. Então, a grande questão é que o discurso de Jesus não é uma lei. Ele não está criando regras. É mais parecido com placas de sinalização em uma estrada do que placas de trânsito urbana. Ele está dando exemplos de ações que pessoas que vivem no reino de Deus geralmente farão em tais situações. Ele não está dizendo que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer aquelas regras. Porque se fossem regras, então, por exemplo, a regra é, se alguém te bater numa face, você dá a outra. Então o cara te bateu, você dá a outra face, o cara bateu na outra face, você vai lá e arranca o olho dele. Você cumpriu a regra. Você deu outra face. Ou então você vai lá e assassina ele. Você cumpriu a regra, você deu outra face, só que depois eu matei. Mas a regra não dizia sobre, após ser dada outra face, o que fazer. A regra dizia, ser dada outra face, acabou. Então eu posso fazer o que eu quiser depois, extravaso a minha vingança. Por isso não é regra. Por isso que são indicativos, são placas de indicativos do que a gente deve fazer. Não são coisas que se faz para sermos cristãos. São coisas que pessoas banhadas pela vida de Deus fazem. É comum. É natural. Só que a grande pegada é que quando não encaro como uma regra a seguir, e sim como um comportamento natural, vindo de dentro para fora, automaticamente eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que tem dentro de mim. Porque se o que tiver dentro de mim for uma vida pautada em regras, eu vou automaticamente ficar mais confortável vivendo com regras. Nós somos criados com regras. Nós somos criados com leis. Desde pequeno, nós colocamos leis para nossas crianças. Nós colocamos regras. E, infelizmente, nós acabamos fazendo assim. Ó, se você for bonzinho, no final do ano tem presente. Hã? Não é só chantagem. Eu acho que o pior é que você ensina a criança a dizer, você só é bonzinho, só te amo, ou você só é bonzinho se você se comportar. Então você ensina a criança a lidar com o amor que ela tem que fazer por onde. E quando ela encontra Deus, que ela é amada sem que ela faça por onde, ela não consegue lidar. Por isso que muitos de nós, quando crescemos, não conseguimos lidar muito bem com Deus. Porque Deus fala assim, você não precisa fazer nada, você precisa me receber. Mas como assim? Minha vida inteira eu fiz coisas. Para agradar minha mãe, para agradar meu pai, para agradar a professora, para agradar o chefe no trabalho, eu tinha que fazer coisas. E para você diz que eu não tenho que fazer nada? Não dá, não cabe, não entra na minha cabeça. Porque nós somos criados a partir de regras.
O comportamento no reino de Deus diz que pagar o mal com o bem e resistir somente por uma razão realmente forte. Jesus não está proibindo você de resistir, não está dizendo para você não resistir. O que ele está dizendo é o seguinte: quando for possível, dentro da sua capacidade, se você julgar que dá para fazer, faça. Responda o mal com o bem. Se tiver ao teu alcance, faça. Ajude as pessoas que na justiça ganharam algo de você, se você achar apropriado fazê-lo. Se você não achar apropriado fazê-lo, não faça. Simples assim. Se uma autoridade exercer a autoridade de me forçar a algo, se for apropriado, dentro das minhas possibilidades, eu faço. Se não for, eu faço o que tem que ser feito e ponto. Percebe a diferença de abordagem? Eu não vou evitar as pessoas, nem driblarei os pedidos que precisam de algo emprestado. E se eu achar que eu tenho que prestar, eu empresto. Se eu não achar que eu tenho que emprestar, eu não empresto. Eu não vou fazer as coisas só para dizer, Jesus mandou fazer. E eu não vou ajudar as pessoas a caminhar mais uma milha para dizer, você só pode me obrigar até aqui. Não é por aí que as coisas funcionam. Eu estou conseguindo me fazer entender ou não? Ou está difícil? Mas está mirando com a cara assim. Vai ficar mais claro agora. Eu acho que vai ficar mais claro. O que Jesus está me ensinando é que eu tenho que ser responsabilizado pela utilização dos meus bens, do meu tempo, da minha força e da minha vulnerabilidade. Você não pode jogar para Deus a responsabilidade ou a culpa de você ter usado o seu tempo, o seu bem, a sua força ou a sua vulnerabilidade. Você precisa julgar quando é conveniente. Já ouviu aquela história? Eu orei para Deus e falei, Deus, se for da tua vontade, que você abra uma porta aqui e outra ali, que você faça isso ou faça aquilo. O que é isso? Transferência de responsabilidade. Deus não te deu uma mente para pensar, não te deu a Bíblia, não te deu pessoas para se aconselhar, vamos nessa. Mas não é muito mais fácil a gente jogar nas costas de Deus, porque se der errado, mas eu segui a vontade de Deus. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando, você tem que ser responsável. Você tem que julgar. É minha responsabilidade diante de Deus é verificar se a dádiva da minha vulnerabilidade, dos meus bens, do meu tempo, da minha força é realmente apropriada. Quando que eu vou empregar isso e quando não vou? Viver por regras é fácil. Não beba. É uma regra. É fácil. Quando você está chapado, super feliz, se aconteceu alguma coisa, você está lá tomando um uiscão, tomando a cerveja, saber o momento de parar é muito mais difícil. E é lá que Jesus diga, é sua responsabilidade. Não ponha a culpa em mim. Não ponha a culpa nos outros. Porque tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Você tem que escolher. É muito fácil quando é proibido beber. Então você sabe que não pode. É difícil você saber até quando você vai. É muito mais fácil quando uma regra te proíbe do que você tem que pensar se é certo ou se não é fazê-lo, se é certo ou se não é certo pagar tal taxa, se é certo ou se não é certo fazer tal coisa. Percebe? Jesus está colocando a responsabilidade em você. Está dizendo, você precisa pensar, você não pode agir como um bonequinho, você precisa raciocinar. É isso que ele está nos dizendo. É uma decisão individual. Não podemos empurrar para Deus essa responsabilidade de forma nenhuma. Não podemos nos apoiar em uma lei para nos esquivar da responsabilidade. E o que eu tenho visto de cristão mal informado e mal ensinado fazendo isso não está no gibi. Empurram para Deus as suas próprias responsabilidades. Não, querido, não é por aí. Ficam inertes. Não fazem nada. Porque Deus não revelou. Porque Deus não falou. E muitas coisas Deus não vai falar, Deus não vai revelar, porque é a sua e a minha responsabilidade de julgar aonde eu devo empregar os meus bens, aonde eu devo empregar o meu tempo, aonde eu devo empregar a minha força, e quando e como eu tenho que ser vulnerável. Às vezes eu tenho que ser vulnerável a uma pessoa que está precisando de um ombro amigo, a uma pessoa que está precisando
de um tempo para conversar. Às vezes eu tenho que ser vulnerável a essas pessoas. Às vezes eu tenho que ser vulnerável a um amigo que está perdendo na vida, e ele olha para mim e acha que eu só venço. E eu tenho que me colocar vulnerável e dizer, cara, minha vida não é assim igual você está pensando. Eu também tenho falhas, eu também tenho minhas derrotas, e contar as suas derrotas. A vulnerabilidade pode ser uma porta para você curar relacionamentos, porque a gente não sabe como as pessoas nos olham. E Jesus está dizendo, use a sua vulnerabilidade de forma plena e agradável. Por quê? Porque no fundo, você não é vulnerável. Mas eu vou falar disso mais na frente um pouquinho. Em cada situação eu tenho que me perguntar, será que eu estou agindo como as pessoas que os exemplos de Jesus exemplificaram? Em cada situação eu tenho que olhar, será que eu estou agindo? Presta bem atenção. Será que eu estou agindo como as pessoas que os exemplos de Jesus exemplificaram? E não ficar se perguntando, será que fiz as coisas que os exemplos de Jesus mandaram fazer? Percebe a diferença? Será que eu estou fazendo, seguindo a mesma linha de raciocínio dos exemplos que Jesus deu? Porque talvez eu nunca passe uma circunstância dessa de uma pessoa me obrigar a caminhar uma milha a mais. Mas eu passo outras circunstâncias. Às vezes com um patrão, um chefe. Não sei. Percebe? E aí eu tenho que saber, meu comportamento está alinhado com a filosofia de Jesus, com os exemplos que Jesus deu, e não saber se eu estou cumprindo exatamente os exemplos que foram dados. Porque você não tem que viver os exemplos que foram dados, você tem que pegar a linha de raciocínio. É mais ou menos isso. Está dando para entender? Ficou mais claro? Vamos seguir então. Quero fazer 4 considerações sobre esse texto até a gente passar para o outro. Porque por mais que você pense, só se passaram 30 minutos até agora. Vamos lá. Às vezes parece que passou mais tempo, né? Quando o negócio é mais complicado, parece que passou, mas não passou não. Primeira consideração, querido, na vida cristã não há espaço para revides. Na vida cristã não há espaço para revidar. Não há. Você não precisa disso. E eu te pergunto, como andam os desejos de revide do seu coração? Desejo de dar o troco. Desejo de olho por olho. Como é que anda isso dentro do teu coração? Aquela pessoa que você sabe que te sacaneou, que te passou a perna, que não poderia ter feito aquilo, que não está te valorizando, que, nossa, a vontade é de pegar no pescocinho e balançar. Na vida cristã não há espaço para isso. No reino de Deus, não há espaço para isso. Segunda coisa, a ação depende do meu julgamento inspirado nos exemplos de Cristo. Não são mandamentos. São orientações. Orientações para a vida. Você pode não seguir, mas você arca com a pirambeira lá para baixo. O problema é seu. Você não vai ganhar multa. Deus não vai te amar menos. Não. Mas Ele está te dando orientações porque Ele é sagaz. Ele sabe como a vida tem que ser. Você precisa assumir os julgamentos, as responsabilidades, inspirado no exemplo de Jesus. Aí eu te pergunto, como você tem usado o seu tempo, seus bens, sua força e sua vulnerabilidade? Está alinhado com o pensamento de Jesus ou você só tem usado essas 4 coisas a seu benefício próprio? Está alinhado com seus relacionamentos? Está entendendo que isso tudo tem a ver com relacionamento? Como é que você tem usado isso? Aí às vezes você chega assim e fala assim, mas eu não tenho amigos. Como é que você tem usado seu tempo, seus bens, sua força e sua vulnerabilidade? Terceiro, às vezes, a milha a mais nos leva a Deus, sabia? Às vezes, caminhar a milha a mais, que a gente não era obrigado, nos leva a Deus. Sabe onde foi exercido esse direito de caminhar a milha a mais? Em Mateus 27, 32. Sabe o que está em Mateus 27, 32?
Dá uma olhadinha. Mateus capítulo 27, versículo 32. Quem puder, lê para nós. Simão estava no meio da multidão. Os soldados romanos exerceram o direito de botar ele para fazer um trabalho. Sabe qual era o trabalho? Carregar a cruz de Jesus. Às vezes o caminhar uma milha a mais te leva para uma experiência mais próxima de Deus que você nem imaginava. Simão às vezes estava ali para ver o espetáculo, para ver a condenação, estava ali olhando. E de repente ele é deparado, jogado do lado de Jesus, no momento mais importante da história. Então não rejeite a milha a mais. Julgue sensatamente. Olhe bem, porque às vezes essa milha a mais vai te jogar para mais perto de Deus. E em quarto lugar, não há espaço para ser capacho no reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando as engrenagens do reino começam a rodar, logo nós percebemos que nós somos invulneráveis. Por mais que a gente se coloque vulneráveis, nós nos tornamos invulneráveis. E que não estamos jogando o jogo deles, mas é que todo mundo está começando a jogar o jogo de Deus. Porque Deus sempre vai estar lá por nós. Dallas Willard diz: sabemos que o próprio Deus cuidará de nós, aconteça o que acontecer. Podemos ser vulneráveis porque somos, no fim das contas, simplesmente invulneráveis. Invulneráveis. No final das contas, no frigir dos ovos, no apagar das luzes, quem comanda essas coisas todas é Deus. E Ele cuida de você, haja o que houver. Ok? Jesus continua, agora que ficou claro, eu espero que tenha ficado claro essa questão, Jesus vai dar a cartada final, o truco, no texto que vem a seguir. Na sequência, Mateus 5, 43 a 48. É a sequência do texto lá, Mateus capítulo 5, 43 a 48. Jesus ele não fala nada desconexo, ele vai juntando as coisas, quando você percebe o que ele está dizendo, agora ele vai dar a cartada final. Olha o que ele vai dizer. Vocês ouviram o que foi dito? Mateus 5, 43. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus, você não tinha pegado pesado lá atrás, agora tem que amar o inimigo? Não, lembra? Lembra? São orientações que você precisa julgar para saber quando você deve usar. E o verbo amor aqui é diferente do amor na nossa língua. Nossa língua, a palavra amor que a gente usa, eu amo essa cadeira e eu amo meu filho, é a mesma palavra. Na língua deles, não. No grego são 3 palavras. Uma para dizer eu amo meu marido, outra para dizer eu amo meu filho e outra para dizer eu amo a Deus. Então, o amor eros, o amor agapé e o amor filéus. Aqui, o amor, a palavra que ele está usando aqui é agapé, que comumente fala-se ágape, mas ágape com acento é jantar, não é amor, é agapé. E o que quer dizer? No livro Monge Executivo, James Hunter diz que esse amor é você ter atitudes positivas em relação ao outro. Então, quando Jesus está dizendo para você amar o inimigo, Ele não está dizendo para você gostar do seu inimigo. O inimigo é aquele que te persegue, ele quer ter o mal. Eu acho que eu não tenho inimigo hoje, não. Pelo menos que eu saiba, eu acho que eu não tenho. Né? Mas, Ele está dizendo sobre esses inimigos, sobre as pessoas que querem ter o mal. Tenha atitudes positivas em relação a ela quando você achar necessário e quando você julgar prudente. É isso que ele está dizendo. E o texto diz: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O problema é que em nenhum momento do Primeiro Testamento você vai encontrar essa palavra, essa frase, e odeie o seu inimigo. Tem ame o seu próximo, mas eu odeio o seu inimigo foi incorporado pela cultura. Isso não era bíblico. A cultura tornou isso viável. Por quê? Porque na ética judaica, o ódio ao inimigo era saudável. E o inimigo era aquele que nutre por nós contínuo desprezo e ódio, que constantemente se deleitam imaginando a nossa dor e destruição. Era comum para eles odiar os inimigos. Jesus está dizendo: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo,
amem os seus inimigos e orem por aquele que os perseguem. Olha o que Jesus está dizendo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O que é amar o inimigo? Amar o inimigo é ter ações positivas em relação a ele. E como que eu posso demonstrar numa atitude sublime de amor? Orar por ele. Jesus está dizendo, copie a conduta do seu Pai Celeste. Copie a conduta de Deus. Ele é o exemplo que vocês têm que seguir. O texto continua, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus está dizendo, o seu modelo tem que ser Jesus. Lembra que no texto atrás ele falou assim, você é responsável por julgar, quando você achar apropriado, está dentro de você a sua responsabilidade. Está dentro de você. A gente tem que olhar para dentro da gente e ver o que está dentro da gente. Certo? Ele diz, qual é o exemplo que você vai tomar? O exemplo é Deus. Você vai olhar para as ações de Deus e vai ver como que Deus age. E ele está dizendo que Deus faz cair sol sobre... Deus faz cair chuva sobre justos e injustos e faz raiar o sol sobre maus e bons. Deus não faz distinção. Ele faz o que tem que ser feito. E ele está explicando, faça você também. Aprenda com Deus. Aprenda com Deus. E Deus faz isso porque Ele é livre de rancor, Ele é livre de raiva, Ele é livre de inveja, Ele é livre de ciúme. Eu e você não. Eu e você não somos livres disso. Mas Deus é. Então Ele está me jogando para eu olhar para Deus e falar assim, esse é o teu padrão. É a Ele que você vai espelhar. É Ele que você vai buscar para entender como é que as coisas funcionam. Ele está me jogando para cima de Deus. Porque Ele diz assim, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Para quê? Com a finalidade de vocês, para que vocês venham a se tornar filhos. Então, a minha ação está vinculada à minha filiação. Copiem, porque o filho é aquele que copia o pai. Para alguns isso é boa notícia, para outros isso é ruim, né? O filho copia o pai. O filho copia o pai. Isso é uma responsabilidade enorme para os pais, né? Tem uma conduta decente. E a gente, como olha para ele, o filho copia o pai, vamos copiar o pai. O texto continua. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Ele está pegando o meu e o seu pé, porque é muito mais confortável a gente fazer por aqueles que estão perto da gente, aqueles que a gente ama, aqueles que a gente tem relacionamento. E ele está falando assim, olha, isso aí não é critério não, viu? Se você está achando que você vai julgar, fazer o bem só para quem está perto de você, isso não é critério não. Você tem que expandir suas fronteiras. O negócio é além das suas fronteiras. Fora do teu arraial. Não adianta você se cercar e falar, não, vou fazer o bem para minha família, para os meus familiares, não, vou orar por eles, é com eles que eu vou exercitar minha justiça, minha vulnerabilidade. Ele fala, tá fora, meu irmão. Se você faz isso porque você ama, até os publicanos e os pagãos fazem isso. Então você está sendo igual a eles. Você tem que ser mais do que eles. Aí ele pega pesado, né? Tem que ser mais, tem que estender as suas fronteiras. Aí o último versículo que é uma facada no coração. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí você fecha o livro, vai embora, porque não tem como, não. Sabe por que a gente fala isso? Porque você tem uma mente grega. Quando fala em perfeição, você lembra de quê? Sem defeito. Perfeito. Sem defeito algum. Só que quem está escrevendo isso aqui é um hebreu. E para o hebreu, perfeição não é ser sem defeito. Para o hebreu, perfeição é relativo a não carecer de nenhuma qualidade moral.
relativo a ser genuíno, verdadeiro, relativo a ser completo, relativo a ser maduro. Então, sejam maduros como o Pai Celeste de vocês é maduro. Percebe? Ele não está dizendo para você ser sem defeito. Está dizendo para você ser maduro. Seja genuíno como o Pai Celeste o é. Então, quando ele me fala isso, automaticamente, é difícil fazer? Lógico que é difícil fazer. Mas é difícil fazer porque é muito difícil se ainda não somos transformados essencialmente no âmago do nosso ser, lá dentro, nas complexidades dos nossos pensamentos, sentimentos, convicções e disposições, a ponto de estar totalmente impregnado de amor. Aí é difícil mesmo. Porque se o meu interior não for mudado, é muito difícil. Lembra que Jesus manda a gente olhar para o nosso interior? Então, se você olha para o seu interior, só tem ciúme, raiva, inveja, cobiça, aí vai ficar complicado. Agora, se no teu interior tiver paz, mansidão, domínio próprio, autocontrole, aí será um comportamento natural. Uma vez que aconteça essa transformação dentro de nós, deixa de ser difícil. Então, na verdade, seria difícil não agir assim. Seria difícil agir com rancor, com raiva, com mágoa. Aí seria difícil. Seria difícil agir com indiferença. Eu não sei se você sabe que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. O contrário do amor é a indiferença. E muita gente, quando quer machucar o outro, se torna indiferente. Porque sabe que dói. Jesus não nos convoca a fazer o que ele fez, mas a ser como ele foi. Percebe a diferença? Ele não quer que eu siga regras do que ele fez. Ele quer que a vida dele venha dentro de nós e que a gente seja como ele, impregnado de amor. Então, fazer o que ele fez e disse para ser, a expressão natural, é fácil. É o que nós somos nele, depois que ele passa a viver e a habitar dentro de nós de maneira profunda. Como é que eu saio dessa então? Tá bom, a gente viu que Jesus está dando orientações, que são as orientações mais sagazes para a gente poder encarar a vida. Então ele está me mandando eu ser responsável pelo meu tempo, pela minha força, pelos meus bens, pela minha vulnerabilidade. E eu tenho que julgar, usar isso conforme for necessário, olhando para dentro do meu coração. Minha responsabilidade. Mas se o meu coração está impregnado de ódio, de coisas ruins, eu vou ter escolhas ruins. Para eu ter escolhas boas e esse comportamento se tornar fácil, eu preciso ter dentro de mim um novo coração, ser transformado. E aí, a chave para a transformação, ele cita 2 personagens nesse texto. Quais são os 2 personagens que ele cita nesse texto? Que ele fala, se você ama seu inimigo, se você ama seu amigo, até os pagãos fazem isso. Ou até os publicanos fazem isso. Eu acho que a chave está aí, e a gente vai encerrar aqui. A chave é você perceber quem era o pagão. O pagão, ou gentio, que é a palavra no original, gentio, é gente que não era judeu. Gente que não era do povo, era de outra nação. Eles não tinham um relacionamento com Deus, tinham uma vida regida por outras regras. E essa vida desembocou em um caminho que não é muito bom, porque é um caminho para longe de Deus. E ele sofre consequências diárias de viver por essa regra. Talvez aqui nessa manhã alguém se encontre nessa situação.
mais parecido com um pagão, sem um relacionamento profundo e pessoal com Deus, em que a história da vida foi de tropeços, foi de dificuldades e que trouxe muitas cicatrizes e muitas marcas na sua vida, e que hoje se encontra numa situação com seu interior vazio, distante e com uma mochila de passado sobrecarregada nas costas. Há pessoas que o passado é tão vivo, mas tão vivo, que em todas as conversas o passado grita. Que vai dar um beijo ou um abraço, o passado grita. Que vai para a cama com o seu marido, o passado grita. Que não consegue fazer um passeio em família porque o passado grita. Que não consegue criar amizades porque o passado, as feridas, as dores gritam. Para essas pessoas, Jesus diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para algumas pessoas talvez seja o momento de assumir a perda e ir até Jesus e entregar o seu fardo. Não sei se é o seu momento hoje, mas tem um outro personagem que se apresenta aqui, que é o publicano. O publicano era o cobrador de impostos, era aquele cara que fazia o trabalho sujo para Roma, porque o Império Romano tinha um sistema em que ele não levava as pessoas escravas, ele escravizava as pessoas dentro do seu próprio terreno, território, e cobrava imposto para eles usarem a própria terra, e usava pessoas daquele povo para cobrar os impostos. Então essas pessoas eram representantes de Roma e era seu vizinho extorquindo você, cobrando você para pagar o império. E isso despertava raiva, e esses cobradores de impostos, eles eram mal vistos pelas pessoas. Eles eram alvo do próprio ódio do seu próprio povo. Eles conheciam a Deus, mas escolheram um caminho ruim de se tornarem cobradores de impostos. Passaram uma vida regida pelo ouviram o que foi dito, e aí passam a sofrer consequências diárias de viver longe das pessoas e longe de Deus, porque essa pessoa não tinha amigos, essa pessoa não tinha, às vezes até a família o abandonava, e vivia só. Talvez essa palavra encontre você nessa situação, que tem um relacionamento com Deus, que já conheceu a Deus, mas em algum ponto as dores da vida te afastaram do caminho, do relacionamento mais próximo com Deus Criador. Às vezes as dores te fizeram ver Deus como Ele não era, e a marca e a mágoa ficaram. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nome do autor do livro que nós estamos, desse texto, quem escreveu esse texto, o nome dele era Mateus. Antes de ser conhecido como Mateus, o nome dele era Levi. E Levi era um cobrador de impostos. Ele era um publicano. Em determinado momento, no capítulo 9, Jesus está passando, vê Levi sentado na coletoria. Jesus vê Levi. Muitas pessoas passavam e desprezavam, mas o texto diz que Jesus vê Levi. Ele olha para Levi, ele passa e vê, assim como Jesus vê você, olha você, conhece o teu coração, enxerga você, não deixa você passar despercebido. E ele diz para Levi: vem, siga-me. E olha que maravilha, Levi então abandona a rejeição, abandona a vivência pela regra do ouvir o que foi dito. E a primeira coisa que Levi faz
é dar um jantar para Jesus. Eu não sei, talvez hoje seja o dia de você marcar um jantar com Jesus, dizer, vamos fazer as pazes, vamos acertar os ponteiros. Talvez seja o momento de você admitir que Jesus te vê. E Levi, ele fica tão feliz com essa mudança de vida que ele chama os amigos para ir lá. Ele chama as pessoas que ele tinha convívio, que eram só os publicanos. E aí as pessoas olham, os fariseus olham e falam assim, nossa, Jesus comendo com pecadores. Jesus vira para eles e diz, Mateus capítulo 9, versículo 12, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Talvez hoje, se você se encontra doente, é de Jesus que você precisa. É de Jesus que a gente precisa. Eu não sei em que caminho você se encontra, mas só sei que há uma forma só de voltar para casa. É se encontrando com Jesus, deixando Ele transformar você de dentro para fora. E assim você vai conseguir viver de maneira sábia, menos dolorosa, melhor. Eu quero dar um tempo para você refletir enquanto você ouve uma música. Uma música que eu vou tocar aqui. Quero que você reflita e ore a Deus sobre isso. Fale com Deus sobre o que você ouviu aqui. Converse com Ele.